Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um Tá na Bíblia, começando agora para mais um esclarecimento bíblico. Está comigo nosso querido pastor Luciano. Boa noite. Boa noite, a paz missionária, a paz, irmãos. Vamos todos juntos aprender um pouquinho mais a palavra do nosso Deus. Amém. E hoje o tema está bem interessante, está bem bacana. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Com certeza você que é cristão já ouviu essa frase, esse versículo. Mas será que tudo é permitido mesmo? Vamos aprender hoje à luz da palavra de Deus. Mas antes disso, você já sabe, você que está aí agora, já deixa o seu like, já deixa a curtida, compartilhe e vá comentando. Nesses comentários você pode trazer suas reflexões, seus insights, mas também você pode deixar a sua dúvida, para que a gente tenha sugestões de temas aqui para abordarmos no nosso programa. Sejam abençoados nessa noite, então, por mais um estudo da palavra, por meio do Tá na Bíblia. Muito bem. Tudo me é permitido mesmo, pastor? E o que significa, mas nem tudo convém? Explica pra gente. Vamos lá, missionária, vamos lá, irmãos. Esse texto ele está lá em 1 Coríntios 6,12. Diz assim: tudo me é permitido, está entre aspas, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, entre aspas de novo, mas eu não deixarei que nada me domine. Primeiro ponto, vamos entender um pouquinho o contexto de onde o apóstolo Paulo estava, né, e do que ele está tratando aqui. O apóstolo Paulo está falando aqui, se você pegar o contexto desse capítulo, sobre imoralidade sexual. Tá? Então, o primeiro ponto é esse. Nós não podemos pegar um versículo e tirar do contexto, né? Pegar uma frase solta e tirar do contexto. Então, se você pegar o texto, ele está falando sobre imoralidade sexual. Segundo, outro contexto importante, a cidade de Corinto era uma cidade extremamente imoral. Vinha a cultura romana, na época, né, o greco-romano era muito forte. Inclusive, os irmãos que acompanham algumas séries dos streamings, tem várias séries que demonstram muito bem como era a cultura de imoralidade sexual. Né? Não valia tudo, as pessoas não se incomodavam com isso. Era normal, na verdade, era cultural. Vamos viver a vida. Imagina que parecia um carnaval full time. Um carnaval aqui no Brasil, né? Isso, né? Então, os coríntios eles já tinham essa cultura de que eu posso fazer o que eu quiser. Tudo me é livre. Tudo me é permitido. Tudo é permitido. Eu não há amarras. Importa é que eu viva a vida, que eu viva o dia, que eu realmente me encontre nos prazeres, nesse caso do Coríntios, né, nesse capítulo, nos prazeres sexuais e nos prazeres da vida. Então o apóstolo Paulo, ele chega justamente para falar para os convertidos de Corinto, falar, espera aí, existe esse ditado, tudo, né, me é permitido, tudo me é lícito, só que ele completa o pensamento, só que nem tudo me convém. Na verdade, isso daqui é uma resposta que o apóstolo Paulo está dando para um ditado que é praticamente um ditado popular, como nós temos muito. E é por isso que então esse trecho vem em aspas, entre aspas. Porque Correto. é como se fosse um ditado popular, tudo me é permitido. Isso. E aí Paulo responde, mas nem tudo convém, trazendo o ensinamento. Como isso estava muito forte na cultura, a pessoa era convertida, mas ela não conseguia largar essa cultura carnal, essa cultura ruim. A gente pega hoje em dia, a nossa cultura também ela é tão forte em relação ao carnaval, por exemplo, que tem cristão que vai pular carnaval. Nossa, e a gente vê muito bonito. A gente está inclusive no período de carnaval, né? Isso. Nessa semana desse programa. E a gente está vendo muito bloquinho evangélico, bloquinho gospel, né? É um pouco do que a gente falou no culto, inclusive, né? Essa mundanização do cristianismo. Isso mesmo. Há a confusão entre liberdade com libertinagem. Sim. Conforme nós já falamos, a liberdade que nós temos em Cristo é a liberdade de não estarmos mais submetidos ao pecado. A escravidão do pecado. Isso, Inclusive foi o tema
do Tá na Bíblia, do último Tá na Bíblia. Você que perdeu, vai lá que você vai encontrar, se atualiza aí com o nosso programa. Isso mesmo. Então o apóstolo Paulo aqui, ele está dando uma orientação, um ensinamento de como o cristão deve viver, e de que ele não pode usar esse ditado popular, né, para fazer o que bem entende. Para justificar. Isso mesmo. O próprio apóstolo Paulo, ele fala lá aos Gálatas 5,13: Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante amor. Tá? Olha que interessante, né? Se eu pudesse fazer realmente tudo que me dá na telha, Paulo não teria escrito isso aos Gálatas. Concordam comigo? Que ele cita que vocês foram chamados para a liberdade, mas a gente sempre precisa entender qual liberdade que significa o liberdade apóstolo para Paulo nós. está falando. Então, com o nosso coração pecaminoso, a liberdade é fazer o que eu bem entendo. Paulo fala, não. Pelo contrário. Agora você consegue resistir ao pecado que está no seu coração. Eu tenho a sensação que na época, alguns acho que acabavam justificando os seus atos, né, com esse pensamento popular, mas talvez também muitos cristãos recém-convertidos, como já vinham com essa cultura muito forte, e eu sei que historicamente mesmo o próprio governo desses países, né, dessas nações, promoviam festas e era normal também religiosamente ter essas imoralidades sexuais durante as celebrações. Então, que esses crentes convertidos, recém-convertidos, não tinham noção de que era errado, tão errado assim. Porque já veio da cultura. A gente vê muito isso também nos países. Mesmo no Brasil, tem muito crente recém-convertido que não entende que às vezes alguma prática é tão errada assim, a não ser que estude a palavra. E nesse momento o apóstolo Paulo está ensinando à luz da vontade de Deus o que de fato é errado e imoral. É interessante, o apóstolo Paulo, ele inclusive encerra, né, esse pensamento dizendo assim, o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, que não somos de nós mesmos, mas de Deus, comprados por alto preço, e devemos glorificar a Deus com o nosso corpo. Ou seja, ele fala, olha, na verdade hoje somos libertos do pecado. Então esse ditado popular para nós ele não faz sentido. Nós devemos fazer tudo para a honra e glória de Deus, se fosse traduzir nos dias de hoje. E ele fala assim, e lembre-se de que o seu corpo ele é santuário do Espírito de Deus. Então assim, você não pode acabar com o seu corpo, você não pode fazer o que você quiser, porque a liberdade para que você foi chamado e que você lhe foi dada é a liberdade exatamente do pecado e não do querer do seu coração. Essa, né, acho que é a grande questão aqui. A liberdade não é a liberdade do nosso querer, mas a liberdade de fazermos o que Deus quer, né, que nós façamos. E que sem o Espírito de Deus não haveria forças para isso. Com certeza. Tem tudo a ver com o que a gente falou no último Tá na Bíblia. Então, mais uma vez, você que perdeu sobre a questão do livre-arbítrio, liberdade, corre lá depois desse programa, dá uma atualizada aí para você entender tudo de uma forma completa. Olha que interessante como a Bíblia se completa, né? Como os temas eles são conexos. Se conversam, né? Sim, não há contradição. Então, até que você pegar o programa anterior e fazer um link com esse programa, você vai entender perfeitamente o que o apóstolo Paulo está falando. Isso mesmo, que bacana. E pastor, mas essa questão do nem tudo me convém, né? Vamos falar um pouquinho do nem tudo me convém, não deixarei que nada me domine. Então, o pastor está dizendo o seguinte, está nos explicando. As pessoas diziam esse ditado popular, tanto é que está sendo citado na Bíblia entre aspas, né? Paulo está citando essa frase que as pessoas falavam e ele responde. É como se fosse assim, apóstolo, mas tudo me é permitido. Aí ele responde, não, nem tudo te convém. Mas tudo me é permitido, apóstolo, mas não deixe que nada te domine. Explica um pouquinho pra gente o que significa. O ser humano, ele quer a liberdade para fazer o que bem entende. Sim. Só que ele não quer arcar com as consequências dessa, né, citada liberdade. Na verdade, no fundo é isso. O apóstolo Paulo está falando, olha, você precisa ficar atento porque o que você fizer trará consequências. Né? O que você fizer vai ter um desdobramento.
Eu já ouvi de um pastor uma vez que eu achei muito interessante. O pecado, né, ele é como uma folha ao ar. Quando você solta, tem as consequências e é muito difícil você conseguir pegar ou segurar. Vai embora. E na nossa vida é assim. Então, vou viver a minha vida desairada da forma que eu bem entendo. O apóstolo Paulo fala, olha, não convém você viver dessa forma. Por quê? Porque você terá consequência. É um pouco daquilo que algumas pessoas que conhecem a Bíblia, mas não são convertidos de verdade, né? Deixa eu deixar bem claro, não são convertidos de verdade e falam, já que eu sou de Jesus, eu posso sair pecando porque no final ele me perdoa. Se eu confessar, ele é fiel e justo para me perdoar, né? Então, primeiro, né, um pensamento assim, quem ama não vai querer Fazer ter esse isso. tipo de relacionamento. Mas o segundo pensamento que é muito ruim é justamente esse. Então eu vou pecar do jeito que eu quiser e depois eu me arrependo. Aí eu questiono se esse arrependimento vai ser real, né? Porque é um crime premeditado. Sim. É um pecado premeditado. Mas a pessoa se esquece que tudo que ela faz tem consequência. E a consequência não é apagada. E aí a pessoa fica a vida inteira tendo que lidar com a consequência. Aí depois, quando chegar numa idade mais madura, fica pensando, se eu não tivesse feito, se eu tivesse feito, se eu tivesse ouvido. Né? Mesmo para nós cristãos convertidos mesmos, né? No quanto de nós também a gente continua arcando com as consequências das nossas más escolhas do passado, independentemente de hoje vivermos uma vida cristã diante do Senhor, né, convertido, mas as consequências a gente tem que arcar, porque é meio que a lei da semeadura, né, o que a gente planta a gente colhe, e isso tem que ser, na verdade, a lei da justiça de Deus, ele apaga o nosso pecado, das nossas transgressões, mas a consequência a gente colhe para a vida toda. E no contexto aqui desse texto, as consequências da imoralidade sexual, elas são sentidas na nossa própria carne, Sim. no nosso próprio corpo. Nós já vimos aqui, né? Nós somos santuários do Espírito de Deus. Nós não devemos nos contaminar, não devemos fazer o que nos afasta de Deus. Porque dessa forma, ao invés de produzirmos frutos para a vida, nós vamos produzir frutos da morte. Né? O apóstolo Paulo lá aos Romanos 7,5 ele diz: pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nossos corpos, de forma que dávamos frutos para a morte. Olha aqui, né, como é uma contradição. Somos filhos de Deus, devemos produzir frutos para a vida, mas quando nós agimos dessa forma, acontece ao contrário, né? Porque estamos atuando em linha com o pecado que habita em nós. Sim. 1 Coríntios 6,18, fujam da imoralidade sexual. Olha aqui o apóstolo sendo categórico, né? Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Que é santuário do Espírito Isso Santo. mesmo. Hoje, estamos vivendo uma fase um pouco parecida com essa do passado. Dos Coríntios. Vale tudo, pode tudo. O que importa é o amor, né? O prazer do momento, a alegria. Vamos viver a vida, né? Isso mesmo, amor acima de tudo. Pegam de novo um texto fora de contexto. Outro dia eu estava vendo uma cantora famosa aí, que aliás eu gosto secularmente falando, cantando a música da Aline Barros, né? Sonda-me, Senhor. Realmente precisa ter o coração soldado, porque obviamente e aí não é julgamento, é fato, tá? O estilo de vida que essa pessoa leva não é um estilo de vida que Deus aprova. Então tem que realmente pedir para que Deus Deus sonde. E ela cantando transforma-me conforme a sua palavra, né? A palavra é muito categórica nesse sentido. Sim, a palavra de Deus em termos de transformação, ou conversão, é justamente estar num caminho e voltar, dar a virada aí dos 180 graus. Não é a palavra se adaptar ao nosso querer, à nossa cultura de vida. Sim. Então, estamos no Brasil onde a cultura é a do carnaval mesmo. Ok, vamos nos adaptar a isso. Não é. A palavra de Deus nunca se adaptou ao homem. O homem que é tocado pela palavra é transformado e aí vive conforme a vontade de Deus. Amém, amém. Olha só quanta coisa importante estamos aprendendo nesta noite. Então,
Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Eu também já peguei muito crente usando erroneamente esse texto, como se a nós fosse tudo permitido, né? Não, você é livre para fazer tudo, mas vamos analisar se há uma conveniência nisso. Não é nesse sentido. Os irmãos vejam que era um argumento usado tipicamente para os pecados da imoralidade sexual, que era algo cultural da época. E aí Paulo, então, inspirado pelo Espírito Santo, ele explica, né, direitinho como é a vontade de Deus para a nossa vida. Inclusive, eu agora me lembrei do texto de 1 Tessalonicenses que fala: a vontade de Deus é que vocês vivam uma vida santificada, sem imoralidade sexual. Muito interessante, até fugindo um pouco do tema de hoje, mas não existe a palavra de Deus sem arrependimento e santificação. Com certeza. Porque é a consequência. É a prova, né? O arrependimento é o passo para podermos ter a liberdade em Cristo e nos voltarmos para Deus. E a santificação é o trabalho que o Espírito faz em nós em todos os momentos. Por isso você tá 78 anos na igreja e a sua vida continua a mesma coisa, tá errado, tem uma coisa que tá errada. Porque o crente realmente ele produz vida. E a primeira vida que é produzida é só a própria. Sim. Não tem como eu querer produzir frutos em terceiros se a minha própria vida não frutifica. Nem existe. A gente nunca viu, uma mudinha. Antes dela virar uma árvore, antes dela ter frutos, na verdade ela cresce e vira uma árvore, aí sim cria sementes e frutifica. Então tem cristão que não, que é aquela mudinha eterna e quer frutificar o outro, não vai. Você precisa primeiro passar por esse processo de santificação, realmente não deixar que nada te domine. Amém. Amém, irmãos? Como que você está aprendendo nesta noite? Está tudo claro aí? Deixa aí no chat um comentário, diga amém, dê glória a Deus. Sempre é muito bom sermos ensinados pelo Espírito Santo de Deus. É isso, pastor? Eu queria completar só o pensamento, né? Amém. Não deixarei que nada me domine. Isso tem a ver com o quê? Tem a ver com a escravidão do pecado. Sim, com o domínio do pecado. As pessoas interpretam assim: não, tudo me é permitido, eu não vou deixar que ninguém venha com regras para me dominar. Mas não sabe que na verdade está sendo dominado pelo pecado. Olha como o nosso pensamento é sempre egocêntrico. Sim. Né? Então eu posso fazer o que eu quiser e ai daquele que disser alguma coisa contra o que eu quero fazer. E ai mesmo que seja Deus, porque a palavra que é pregada é a palavra que está na Bíblia, nós não inventamos nada. Então não é a igreja cuspindo um monte de regras. É Deus sim falando o que devemos e não devemos fazer. Ele diz sim o que devemos e não devemos fazer. Comentei isso, se eu não me engano, no domingo. A gente pega a parte que nós gostamos da Bíblia e tiramos a parte que nós não gostamos. Não, ou você assume que a Bíblia é a palavra de Deus e você vai ouvir e obedecer, ou então você fala: não, eu não creio nesse livro, aí a discussão é outra. Então, nós precisamos entender que justamente nada me domine, não sou mais escravo do pecado. Nós perdemos a liberdade por causa do pecado, nós nos tornamos escravos do pecado quando não estamos em Cristo, e Cristo traz essa liberdade para nós. Já foi falado no programa anterior. Cristo traz essa liberdade para nós. Hoje nós somos livres, então não há vontade do nosso coração que vai fazer com que nós estejamos presos novamente. Então quando você fala assim: eu não vou deixar nada me dominar, não deixe o seu coração te dominar. Esse nada, na verdade, é o nosso próprio coração. Não deixe a sua vontade te dominar. Quem está em Cristo não é mais escravo. Romanos 8:9. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne. Olha aqui, irmãos. Mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Foi o que eu falei agora há pouco, sobre o cara que está 80 anos na igreja e não frutifica, sobre aquele que pega reiteradamente. Esse daí não está debaixo do domínio do Espírito. Está no domínio da carne. Isso mesmo. Se alguém não tem Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Simples assim. Paulo ele era duro, Paulo ele era ali, ele é muito prático, assim, ou você não é mais dominado pelo pecado, e sim você vence a sua má vontade do coração, ponto final. Eu estava refletindo sobre isso esses tempos, Nós achamos que assim, quando nós somos convertidos, que de repente toda a nossa vontade vai ser de fazer o bem para com Deus e para com os outros. É como se fosse uma mágica, assim, nós
e de repente vivemos para o bem, né? Um monte de fadinhas, não é isso que acontece. Tanto que a Bíblia deixa muito claro que há uma luta entre a carne e o espírito, a vontade e o espírito. A diferença é que quando nós somos convertidos, nós temos a vontade no nosso coração, mas nós não estamos submetidos a essa vontade. Nós afastamos essa vontade. Nós temos um controle, nós somos dominados por isso. E nós conseguimos discernir que aquilo não é bom, não é da vontade de Deus. Uhum. E não, embora o mundo fale, não, né, isso pode, é tudo tranquilo, você fala, não. Deus não aprova esse tipo de coisa. Embora eu queira fazer, não é da vontade do meu Deus e eu não vou pecar contra Ele. Sim. Né? Essa é a liberdade. Não é que você não vai ter mais o sentimento ou a vontade de fazer coisas ruins. Vai, porque você não está totalmente purificado, totalmente santificado. Isso é só quando chegarmos lá na glória com Jesus. Né? Romanos 8, 5, 8 diz: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Aqui, ó, é racional o que nós estamos falando. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Olha lá, o meu coração manda eu fazer algo, mas a minha mente fala, não, isso daqui vai contra a vontade do meu Deus. Então eu não faço. Né? A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus. Olha lá, quando somos escravos do pecado, o que acontece? Deus fala, não vai por esse caminho. Fala, eu vou sim porque meu coração quer ir. Quando temos a mentalidade de Deus, Deus fala, não vai por esse caminho. Fala, não vou porque o Senhor quer o melhor para mim e eu vou contra a minha vontade. Então, não submete à lei de Deus nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Né? O apóstolo Paulo novamente sendo taxativo. Né? Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Ainda é escravo do pecado. Irmãos, está muito claro aqui nessa noite, né, o que significa esse texto, e vários outros textos de referência que o pastor trouxe para nós explicam muito bem o que significa então, né? Tudo me é permitido é um argumento do mundo, mas para o cristão, não, tem coisas que não convêm porque não estão de acordo com a lei de Deus, com a vontade de Deus. E não deixarei que nada me domine é no sentido de fazer uma escolha deliberada de seguir a vontade de Deus, de obedecer a Deus e não a inclinação pecaminosa do coração humano. Amém. É isso? Amém. Amém. Hoje o programa foi maravilhoso, eu também aprendi bastante, espero que você tenha sido edificado. E olha, a gente só consegue entender o que realmente é vontade de Deus aprendendo a palavra de Deus, porque a vontade de Deus está escrita na palavra. Por isso, não deixe de acompanhar o Tá na Bíblia toda semana, quinta-feira, às 20 horas. A gente aguarda vocês para compartilhar mais conhecimento bíblico. Deixe o seu like para quem não deixou ainda, compartilhe, divulgue. Isso faz com que você também ajude a ensinar a verdadeira palavra de Deus. E também deixe a sua dúvida no chat, que a gente está aqui de olho na sua pergunta. Amém. Fiquem todos na paz de Deus. Shalom a todos. Shalom.